Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar como educar o seu filho para o futuro profissional. Então nós vamos comunicar com você pai, com você mãe, com você responsável pelos futuros profissionais do mercado de trabalho. Todo o nosso trabalho é ilustrado com imagens, com slides, que você vai poder assistir, vai poder visualizar para melhor fixação do nosso conteúdo. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com você. Então, nós vamos falar sobre o nosso maior tesouro. Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem que o maior tesouro da nossa vida são os nossos filhos. Então, a gente precisa começar a prepará-los para o futuro, para o mercado. Nessa época aí, totalmente globalizada, na era do conhecimento, da comunicação, da época de gestão de pessoas, é fundamental que a gente prepare as nossas crianças para se darem muito bem no futuro. Então, desde cedo, os pais já podem ajudar os filhos a desenvolver os valores, os hábitos que serão úteis para o seu futuro profissional, desde cedo mesmo, começando criancinha, começando na idade pequena mesmo. Então, nós vamos trabalhar bastante nosso vídeo hoje com você sobre a responsabilidade, a disciplina e a capacidade que a criança tem de trabalhar em equipe, porque são as 3 competências principais que a gente deve desenvolver em uma criança para que ela consiga realmente um bom lugar no mercado no futuro. Responsabilidade, disciplina e a capacidade que ela tem de trabalhar em equipe. Então, a gente vai ajudar a criança a se virar. A gente vai ajudar a criança a lidar com várias situações do dia a dia que, se ela estiver preparada, ela vai conseguir se virar. Então, o que é importante para que seu filho tenha mais chance de sair bem no mercado de trabalho? O que você acha que é mais importante hoje para a gente trabalhar com as nossas crianças? Então, será que você acha que concluir os estudos, passar no vestibular, aprender outro idioma que não seja o nosso? Certamente estudar é fundamental, mas não é só educação que conta, não é só a escola que conta. Então a gente tem que preparar um profissional para o mercado desde casa. A escola é uma extensão, mas começa a educação é dentro da nossa casa. A escola vai só nos ajudar, mas não é o ponto principal. Eu vou ensinar meu filho a falar 4 idiomas a mais. Ótimo! Tudo bem, mas só isso não vai adiantar. Nós temos que trabalhar a base, desde pequeno, a base que ela tem dentro de casa. Então, é uma série de fatores e hábitos que os pais podem ajudar a desenvolver e que serão muito úteis para que o seu filho saiba viver bem e em sociedade e também no ambiente de trabalho. Então, a criança vai aprender a se dar bem dentro de casa, com a família, com os amigos, na sociedade como um todo, na igreja onde vocês frequentam e também no trabalho, que é um futuro aí que a gente acha que está longe, a gente que tem filho, mas não, está bem próximo. A hora que a gente percebe, as crianças já estão grandes e trabalhando, então elas precisam ter esse preparo para entrar no mercado. Então, o nível de responsabilidade é importante, capacidade de manter a disciplina, né? Ele não tem uma disciplina, ele mantém a disciplina que ele tem, então é diferente. E a capacidade de trabalhar junto, que é trabalhar com as pessoas. Nessa era aí totalmente informatizada, a época eletrônica, dos tablets, dos celulares de última geração, então acaba que o trabalho em equipe, trabalhar junto com as pessoas, vai ficando cada dia mais, cada dia, na verdade, vai ficando cada dia menos intenso, porque as crianças querem mais o eletrônico, elas querem mais ficar sozinhas ali teclando e navegando, e acaba que a comunicação e o trabalho em equipe fica pequeno mesmo dentro de casa. Não sei se você já percebeu, se acontece com você em casa, mas às vezes tem uma criança no tablet num cômodo, o pai na televisão no outro cômodo e a mãe na outra TV lá no quarto. Cadê a equipe? Cadê a comunicação? Então, complica um pouquinho, né? Vamos trabalhar bastante isso daí também. Então, desenvolver as habilidades e estimular as competências da criança, como, por exemplo, a sociabilidade e a educação. certo? A sociabilidade é o nível que ela tem de ser sociável, de estar comunicando com outras crianças, com os adultos, com os irmãos, ser sociável, aquela pessoa comunicativa que chega, que conversa, cumprimenta, aquela pessoa muito do eletrônico, ela fica mais retraída. Então é trabalhar a criança para que ela seja sociável e também a dedicação. Tudo que a criança for fazer, a gente estimular a dedicação. Qual que é o nível de dedicação? Ela se dedica, ela se empenha, ela se esforça para fazer aquela atividade. Então, tudo isso vai refletir na criança lá quando ela for entrar no primeiro emprego, no primeiro trabalho. É onde ela vai se destacar ou não. Depende muito de nós, pais.
certo? Então não adianta esperar que um jovem que ingressa no mercado de trabalho agora se torne responsável com horários, por exemplo, né? Eu tenho responsabilidade com horário de entrar, horário de sair, horário de almoço, né? Então a gente não precisa ficar esperando que um jovem que entre no mercado de trabalho agora, ele tenha claro na mente dele as regras do chefe, as regras do gerente que vai gerenciar o trabalho dele. Ele não tem nada disso claro. Ele precisa estar com isso preparado na mente dele para que ele chegue lá e se destaque, porque ele pode fazer algumas coisas erradas justamente pela falta de preparo. Então a preparação para isso deve começar cedo, ainda na primeira infância. O que significa primeira infância? É até os 6 anos de idade. A criança ela é preparada para o mundo, para o mercado. A personalidade da criança se forma até os 6 anos de idade. Então, de 0 a 6 é o momento ali mais importante da educação e da vida de uma criança. Até 6 anos, ela já vai aprender tudo, o que ela quer, o que ela não quer, como que ela tem que tratar as pessoas. A partir de 7 anos de idade, ela já está com tudo isso formado e a personalidade dela já está pronta. Então, acaba dificultando um pouquinho pra gente. Então, ninguém nasceu pronto para aprender e a ter responsabilidade pelos próprios atos. Ninguém. Imagina um bebê como esse lindo aqui da imagem que a gente trouxe para você ver. Imagina, ele não está pronto, ele não nasceu pronto. Ele vai simplesmente começar a aprender e a se responsabilizar pelos seus próprios atos. Então a gente que é pai, a gente que é mãe, a gente precisa buscar essa responsabilidade, colocar essa responsabilidade na criança desde cedo. Essa primeira infância que a gente está falando aqui, ela é muito interessante. A gente precisa tomar muito cuidado nessa época da idade das nossas crianças. Então, somente praticando nas situações do cotidiano, desde pequeno, no contexto familiar e escolar também, porque a escola ajuda muita gente em casa, né? É que a criança aprenderá a conviver melhor com a sociedade e, consequentemente, no ambiente profissional. Imagina você que tem uma criança que sabe viver muito bem na família, que é flexível, que sabe cumprir as normas de dentro de casa. Imagina ela no mercado. É claro que ela vai ser assim também. Do jeito que você ensinou em casa, que ela vai ser uma extensão disso lá no trabalho, quando ela for começar a trabalhar. Então é desde cedo que a gente começa esse trabalho junto com as nossas crianças. Um item muito importante é dar responsabilidades para a criança. Ah, mas é muito pequeno, é muito novo, não vou dar responsabilidade, não. Errado. A gente precisa, desde cedo, dar responsabilidades. É claro que são pequenas responsabilidades, mas a criança precisa começar a saber que ela tem que ter esse nível de responsabilidade sobre ela. Que ela não vai ter tudo pronto em tempo e hora, tudo na boquinha, tudo certinho o tempo inteiro. Ela vai ter que agir, ela vai ter que ter iniciativa. E para isso tem que assumir responsabilidades. Responsabilidade é uma qualidade essencial para a vida e para o trabalho. Esse valor deve ser ensinado desde pequeno. Não adianta, depois que crescer eu ensino a ser responsável. Lembra que até os 6 anos a gente forma a personalidade da criança? Então não vamos esperar crescer, porque se você esperar crescer, aí você vai ter um belo problema para resolver lá na frente. Então as primeiras responsabilidades das crianças estão relacionadas aos cuidados com seus brinquedos, os objetos de uso pessoal. Então são responsabilidades simples e que a criança vai se adaptando a assumir isso. Então nós temos que tomar cuidado, por exemplo, com os brinquedos. A criança precisa ser convidada a guardar os seus pertences, embora os pais possam ajudá-las, claro, tadinho, brincou tanto, tá cansado, agora vai tomar banho que eu guardo os seus brinquedos. Não, vamos convidar a criança a ajudar pelo menos a guardar. Mas agora tem que tomar cuidado com esse ajudar, porque a criança, ela precisa perceber que não é ela que está ajudando o adulto, é o adulto que está ajudando ela a guardar, porque o brinquedo é de quem? O brinquedo é dela. Então olha só, a mamãe ou o papai vai ajudar você a guardar os seus pertences, a guardar os seus brinquedos na caixa, na gaveta, a colocar os sapatos na gaveta. Então o papai, a mamãe vai ajudar você, porque se você colocar que é a criança que vai te ajudar, ela fica com isso na cabecinha dela, que ela não é a responsável, que quem é responsável é você. Então muito cuidado com essa parte aí, certo? Então, para que a criança se sinta parte da família, ela precisa assumir essas questões, assumir as responsabilidades dela desde cedo, porque senão fica parecendo que ela está exclusa daquela casa, daquela família, ela não faz parte. Fazer parte é ajudar. Fazer parte é se fazer presente. É a criança falar, eu estou aqui e eu faço parte dessa família. Eu também tenho as minhas atividades para desenvolver aqui dentro dessa casa. E aí ela vai se sentindo parte da família e acredita que ali é um ambiente familiar para ela crescer.
Então ela deve gradativamente ser inserida em tarefas relacionadas à organização do próprio quarto, por exemplo, e futuramente a gente tira a atividade do quarto e passa para outros setores da casa, mas inicialmente arrumar a própria cama, colocar o cobre-leito na cama, colocar a fronha no travesseiro, o tapete que fica perto da cama, e aí vai arrumando o próprio quarto e os brinquedos. Depois, à medida que a criança vai crescendo, a gente vai colocando outras atividades coletivas que incluem outras tarefas dentro da própria casa, como, por exemplo, tirar e colocar a mesa da refeição. Você está ali no clima de servir a comida, servir o almoço, o jantar, então já coloca a criança para colocar o garfo, para colocar o talher, para colocar o prato, ou para retirar os copos, trazer o refrigerante, né? Então a gente precisa estimular essa atividade coletiva, que é, olha, você está contribuindo aqui dentro de casa, porque aqui ninguém faz tudo sozinho, nós temos que fazer tudo juntos. Então a criança já vai sentindo isso a partir de pequena. Então ajudar a secar a louça também é bacana. Imagina você com a sua criança do lado, ajudando você a secar toda a louça que vocês lavaram. Dá para conversar, dá para sorrir, dá para colocar a conversa em dia, contar algum acontecimento que teve. Acaba que vira uma atividade ali prazerosa. É interessante também. Alimentar o animal de estimação também é uma atividade que dá para colocar para a criança como responsabilidade. Se tem um animal de estimação dentro de casa, nada mais justo que colocar a criança para alimentar esse animal, para dar banho, para cuidar da cama desse animal. E aí a criança vai criando esse senso de responsabilidade. Opa, o meu animalzinho está com fome, eu não dei a comida, eu não cuidei da alimentação, vou lá para cuidar. E a gente, no decorrer do dia, vai falando, vai estimulando, olha, precisa fazer isso, precisa alimentar o cachorrinho, o gatinho e por aí vai, né? Outra coisa é ensinar a ser disciplinado, porque tem a ver com a responsabilidade, mas é diferente. O nível de responsabilidade é tudo isso que a gente acabou de dizer aqui no nosso vídeo. Agora é ensinar a ser disciplinado. O que será que vem a ser isso? Ter disciplina é ter a capacidade de seguir regras e normas, de realizar as tarefas necessárias para alcançar uma meta sem desviar a atenção ou perder a motivação. Aí a disciplina, né? Ele é muito responsável, meu filho é muito responsável, mas não tem disciplina. Então não adiantou. Ele precisa ter essa facilidade de seguir as regras, de seguir as normas da casa. É isso que vai refletir lá na frente, a hora que ele estiver trabalhando. Então o primeiro passo para que os pais tenham um filho disciplinado é sendo eles mesmos pessoas disciplinadas. Não adianta eu querer exigir disciplina do meu filho se eu não tenho disciplina. Imagina que eu marco o horário com uma pessoa e junto com meu filho eu me atraso. E ele já vai percebendo isso. Ah, minha mãe cobra o horário de mim, mas ela, por exemplo, atrasou outro dia. E aí vai. Então é preciso que a gente consiga dar o exemplo. Antes de cobrar do filho, a gente deve ser o exemplo, cobrar só o que você faz de verdade, o que você faz na prática. Então a criança imita muito os adultos, ela acaba imitando muito os irmãos também. Então, portanto, vamos ensinar a disciplina sendo disciplinado. Vamos ensinar a partir do nosso exemplo. É muito melhor, a criança aprende mais rápido também. Então a criança aprende ao que ela vive e não o que ela ouve. Tem diferença, o que ela vive é tudo que você faz na frente dela e o que ela ouve é tudo que você manda ela fazer. Então ela vai ser disciplinada a partir do momento que ela aprende vivenciando as situações e não só ouvindo o tempo todo a mesma coisa, né? Então ela vai ficar até cansada de ficar ouvindo, depois com o tempo ela vai parar de fazer. Agora se você pede para fazer, se você conversa, se você faz também, aí é diferente. Então o aprendizado da disciplina começa na vivência de situação do cotidiano da criança. Então são situações que a criança já vive dentro de casa, ou na escola, ou com amigos, na sociedade, que a gente vai trabalhar essa disciplina a partir dessas situações. Então o exemplo está na rotina das refeições, né, que devem ser feitas nos locais e horários adequados. Imagina então, nós estamos falando de disciplina. Imagina então que a sua criança come vendo televisão. Isso é disciplina? Qual que é o lugar adequado para a gente poder fazer as refeições junto com os filhos? A gente que, se tem algum pai que ainda consegue, né, com a correria do dia a dia, fazer refeição junto com as crianças. É claro que é na mesa, sentado à mesa, conversando, né, se alimentando ali. Mas não, coloca a comida no prato e vai pro sofá, vai ver TV e comer ao mesmo tempo, né? Primeiro que atrapalha a digestão e depois que não tem nada a ver. Cadê a disciplina disso? Então tá complicado. Depois comer jogando no tablet.
Não sei se você já presenciou, mas eu já vi bastante criança que está ali sentado à mesa junto com os pais, está comendo e com o dedinho no tablet. Está comendo uma garfada e uma digitada, uma garfada e uma digitada. Então, também não é disciplina. Hora de comer? É hora de comer. Hora de navegar na internet? Hora de navegar na internet. Então, tudo separado. Isso chama disciplina. E as crianças precisam aprender isso, porque quando estiver no mercado de trabalho, a hora que o líder imediato dela pedir para ser disciplinada, ela tem que saber o que significa isso. Saber separar também as atividades lá dentro da empresa onde ela vai trabalhar. Então, comer no sofá realmente não dá. Comer no chão também não passa disciplina, é muito ruim. Então, essas são experiências que contribuem para que a construção da disciplina seja colocada em prática. Essas experiências pequenas do dia a dia, de comer no sofá, comer no chão, comer junto com o tablet, tal, tudo isso são experiências negativas para a disciplina. A gente tem que fazer exatamente o contrário. Então, nós temos também que fazer com as nossas crianças, incentivar as atividades em equipe. Quanto mais a criança interagir com outras pessoas, mais ela vai ter um futuro promissor no trabalho, no futuro profissional. Então, brincar ou desenvolver tarefa em equipe traz grandes ensinamentos para a criança. Porque a criança que brinca sozinha, ela cresce isolada. A criança que brinca junto, ela cresce com sentimento de equipe, ela desenvolve esse sentimento de equipe, que é bastante interessante. Então, assumir a responsabilidade da parte que lhe cabe no jogo ou no trabalho, é bastante interessante para a equipe. Ensinar que ela tem a parte dela, você tem a sua parte, o colega ou o irmão tem a parte dele, cada um ali tem a sua parte, a sua responsabilidade, o seu nível de atividade ali dentro daquele jogo é interessante também. Aceitar as diferenças que há entre os membros do grupo, saber ouvir a opinião dos outros também, porque senão vai crescer aquela criança que só ela fala, só ela que quer dar opinião, só ela vai gritar, ela vai esbravejar, ela já vai conseguir o que ela quer, mas não, ela tem que crescer entendendo desde a primeira infância que ela precisa ouvir as pessoas também, que as pessoas também têm sentimento, que as pessoas também estão ali para contribuir, então não é só ela. Por isso que o trabalho em equipe estimula esse sentimento de coletivo nas nossas crianças, que é interessante. Então, o trabalho em equipe é um aprendizado que também começa em casa e que mostra que naquela atividade cada um tem uma função para fazer algo que seja útil para todos. Então, o projeto o trabalho em equipe é a criança fazer algo junto com outras crianças ou com outras pessoas da casa e que de tudo aquilo ali que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo, vai resultar em algo útil para todo mundo, que é o trabalho em equipe que chega num resultado final satisfatório para todo mundo. Então, se a criança não cumprir a parte dela na tarefa em equipe, é preciso deixar claro que tal atitude não foi satisfatória para as pessoas envolvidas. Então, ela está ali contribuindo, mas a gente tem que deixar claro que se ela não cumprir a parte dela, as pessoas vão ficar chateadas, porque é assim que vai acontecer no trabalho. Imagina um diretor hoje que pede um relatório para um gerente dele, por exemplo, um colaborador, e ele não cumpre a parte dele. Todos os colegas de trabalho vão cumprir e ele não vai cumprir. Será como que o diretor da empresa, o geral da empresa, vai entender isso aí? Em casa, no trabalho em equipe, para ensinar a criança o que significa isso, é importante a gente trabalhar isso aí. Se a criança não cumpriu a parte dela na tarefa em equipe, falar da insatisfação de todos por ela não ter cumprido aquela tarefa. Conversar, perguntar por que ela não cumpriu a parte dela, o que aconteceu, se ela não entendeu, vamos começar de novo, mas é importante que ela faça a conclusão da parte dela naquela atividade. Isso é muito importante. Por outro lado, também é importantíssimo apontar os pontos positivos, claro. Isto é, a satisfação que o grupo teve quando a criança deu a sua contribuição. Então, o elogio por ter participado de algo significativo para a criança é muito importante, aliás, é mais importante do que a repreensão por não ter participado. É claro que a gente tem que chamar atenção quando ela não participa das atividades em equipe, das atividades coletivas, mas quando ela participa, o elogio é muito importante. Para ela significa muito ser elogiada pelo pai, ser elogiada pela mãe, por um irmão mais velho, é muito importante esse elogio. Então, sempre parabenizar. Parabéns, você concluiu, ficou ótimo, seu trabalho ficou excelente aqui nessa atividade, que ótimo, você é capaz, isso é muito bom. Depois, nós vamos ensinar as nossas crianças a traçarem objetivos. Como é que a gente vai chegar no objetivo? O que a gente quer trabalhando em equipe? O que a gente quer tendo responsabilidade? O que a gente quer tendo disciplina? É claro que a gente quer um resultado final. Então, para chegar nesse resultado final, nós temos que traçar objetivos, senão a gente não vai alcançar.
certo? Então, traçar metas e objetivos e desenvolver estratégias para alcançá-las são formas de iniciação para o empreendedorismo. Pensa uma criança que vai aprender no futuro a empreender, de repente até o seu próprio negócio, né, a ser um empresário ou uma empresária. Precisa realmente ter essas metas e objetivos traçados para que ela consiga cumprir. Então, trata-se, portanto, de uma habilidade muito importante a ser desenvolvida, já que sair-se bem na vida profissional não significa apenas conquistar um emprego lá fora, né? Conquistar um emprego numa empresa. Agora, a gente tem que pensar um pouco mais longe, incluir essa criança para ela pensar no próprio negócio, para pensar em empreender, para pensar em ler livros, em ser realmente uma pessoa inteligente que vai fazer a diferença no mercado de trabalho para ela, para a vida pessoal dela. Então, uma criança pequena que já conheça, por exemplo, os dias da semana, pode ser estimulada a planejar uma atividade que pretenda desenvolver no final da semana. Então imagina, se a criança é pequena, mas ela já entende quais são os dias da semana, já sabe contar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então você está numa quarta-feira, por exemplo, o que vocês vão planejar para fazer no sábado que vem? Imagina que vai ter um cinema, que vai fazer um churrasquinho na casa de um amigo. O que vocês vão fazer no final de semana? Colocar a criança para planejar esse final de semana que está chegando. Isso aí é traçar metas, objetivos já na infância, para a criança. Colocar a criança para ser estimulada a fazer esse trabalho, incentivar a organizar o final de semana que vocês vão ter juntos. Então essa atividade demanda antecipação, imaginação e, claro, organização. Como é que a gente vai traçar meta e objetivo sem a gente se antecipar no que a gente quer fazer? Imagina então que vai ser um cinema que é um lançamento. É claro que tem que comprar o ingresso antes, porque no dia vai ter uma fila enorme. Aí já ensinar para a criança, nós precisamos planejar antes, porque chega lá a gente não vai conseguir entrar. Então tudo isso é traçar metas e objetivos. E a imaginação, o que pode ter de diferente nesse passeio, nesse final de semana para ser agradável? E aí vem a organização desse evento, a organização desse acontecimento junto com a criança. Então 3 coisinhas importantes para poder traçar metas e objetivos junto com as nossas crianças. Primeiro, antecipação. Depois, imaginação, para ser criativo, e depois a organização desse evento. Se você tiver essas 3 características, com certeza vai chegar junto com a criança lá e vai ser um evento muito bem organizado, antecipado, né, e com muita imaginação, com muita criatividade, que a criança vai sentir orgulho de estar participando ali junto com você. Não fica aquela coisa monótona, e a criança não gosta de coisa monótona, não é verdade? Então ela poderá, com a ajuda do adulto, antecipar os passos necessários para atingir esse objetivo. É claro que a criança não vai ter a iniciativa de planejar tudo, ela ainda é uma criança. Tem que ser com a nossa ajuda, com a ajuda do adulto, a gente dando sugestão, fazendo perguntinhas básicas, né, jogando a criança no comando, mas sempre a gente por trás para ajudar a organizar tudo, porque tem o nível de responsabilidade que só o adulto consegue ter nesse momento também. Então, por exemplo, se quiser ir ao teatro com os amiguinhos, né, ela pode ser mediada para identificar as providências necessárias para fazer esse programa, que é ir ao teatro. Então pode ter muita coisa, pode ter um piquenique no parque, por exemplo. Ela pode ser mediada a organizar esse piquenique, o que vai levar, o que tem que pegar na geladeira. E aí a criança fica estimulada a traçar essas metas, objetivos, para que chegar lá, você parabenizar também. Falar, olha como o piquenique ficou bacana, você que ajudou, você que organizou, você que trouxe isso, você que trouxe aquilo. E a criança vai se sentindo dentro desse projeto, de traçar metas e de alcançar os objetivos. Isso acontece no mercado de trabalho também, claro. É claro que a gente vai começar como criança ali com essas atividades pequenas, mas isso tudo a gente está fazendo aqui, está falando aqui, é para levar a criança para um mercado promissor, para ela chegar lá na frente e trabalhar bem, trabalhar em equipe, com disciplina, com responsabilidade, com metas, com objetivos. Então essa experiência trará também a oportunidade de viver o conceito de processo e as estratégias para alcançar um objetivo tão necessário na vida de modo geral. Então, o que são as estratégias para chegar nesse objetivo? As estratégias que a gente tem que traçar. Tudo isso a gente chama de processo. O que tem que fazer primeiro, segundo, terceiro, quarto, até chegar no objetivo final, que faz parte das metas e dos objetivos daquele projeto que a gente está implantando junto com a criança. Então, o processo é importante. O que fazer primeiro, que é priorizar. Contemplar o que a gente vai fazer primeiro, o que tem que fazer agora, depois, na hora de sair, né? Então a criança vai se organizando ali dentro da cabecinha dela e isso é bacana. Com o tempo ela mesma vai estar te ajudando a encaminhar esses processos dentro de um evento, de um final de semana que vocês estão organizando, e aí a criança vai ficando, né, desperta para isso.
Outra coisa que a gente precisa fazer bastante em relação às nossas crianças é incentivar a autonomia, deixar a criança fazer, deixar a criança ter autonomia para fazer. Por exemplo, vestir-se sozinha, arrumar-se para sair, né? Amarrar o sapato, colocar o cadastro no tênis, tomar banho sozinha. Então, de 2, 3 aninhos para frente, a gente já pode deixar a criança se virar. A gente já tem condições de deixar a criança fazer tudo isso sozinha. Mas tem aquele pai e aquela mãe que está sempre em volta fazendo. Deixa que eu amarro, deixa que eu te dou banho que é mais rápido, né? Então acaba que a criança fica assim, então eu não vou fazer nada? Ela já fica assim, alguém vai fazer para mim. Imagina isso no mercado de trabalho, imagina isso hoje dentro de uma empresa. Alguém vai fazer para mim aqui. E não, a gente tem que ter pessoas proativas dentro das empresas hoje. Então, a gente está preparando essas crianças para isso. Então, conforme a criança vai crescendo, ela conquista a habilidade para fazer atividades como essas que a gente está dizendo aqui. Então, pode deixar ela ir desenvolvendo, pode deixar ela ir fazendo, por mais que demore um pouquinho. Então, os pais devem estimular a autonomia e, ao longo da vida da criança, dar ensinamento, para que no futuro ela saiba se valorizar e se virar sozinha. É assim que o mercado está esperando o seu filho lá, né? Lá na frente. São crianças que a gente está preparando agora para um futuro onde elas vão chegar lá no mercado, elas vão saber se virar sozinha. E começa assim, vestindo a própria roupinha, tomando o seu próprio banho, não é? Colocando o seu próprio lanche na lancheira e por aí vai. Tudo isso está ligado no senso de responsabilidade e disciplina para traçar metas, objetivos e também ter a autonomia. Então você está vendo que todos os temas, né, tudo que a gente está falando de tópico, um está encaixando no outro e a gente está formando o grande profissional do futuro, que é o seu filho, o seu tesouro, o seu diamante, claro, né? Então nesse processo o importante é ter paciência. Então incentiva-se a autonomia dando oportunidade para que a criança faça as suas escolhas, desde que isso não coloque em risco a segurança dessa criança, é claro. Então os pais devem elogiar sempre que a criança cumprir uma tarefa, mesmo que não esteja perfeita aos nossos olhos, porque o adulto sempre quer que fica perfeito, quer que fica bonitinho e tal, mas tem que entender que a criança ainda é um pequeno ou uma pequena e que a gente tem que ter paciência com isso. Elogia do mesmo jeito. Fez mal feito, isso aqui ficou fora do lugar, mas para a criança está bom. É claro, ela está só aprendendo. Então não vamos exigir perfeição, o perfeccionismo de uma tarefa onde a criança está fazendo, porque senão ela vai se frustrar. Minha mãe refez o que eu fiz. Meu pai refez o que eu fiz. Então isso não é legal. Então o ponto de partida é a paciência do adulto, somos nós, e nem sempre é fácil para nós, não é verdade? Porque a gente está sempre no corre-corre, correndo contra o relógio, correndo contra o tempo, tem um compromisso em cima do outro, acaba que a gente não tem tempo para esperar a resposta da criança, a gente vai lá fazer rápido, porque a criança faz devagar e a gente está sem esse tempo. Então é muito ruim a gente estar assim. Eu aconselho você a assistir um novo vídeo nosso, que a gente já está providenciando para você, que é a gestão do tempo, que vai ajudar a gente a fazer todas as coisas da nossa agenda, dos nossos compromissos pessoais e profissionais e também dar atenção para as crianças. Gestão do tempo é fundamental. Fique de olho nesse vídeo que ele vem por aí. Mas é preciso então dar o tempo necessário para que o filho consiga responder sozinho ao que ele é solicitado. Se você não der o tempo necessário, a criança vai realmente ficar chateada, frustrada e na próxima atividade ela não vai querer fazer. Porque ela já sabe que você vai passar na frente, vai fazer e não vai adiantar nada. Certo? Então vamos também mostrar como lidar com vitórias e fracassos. Ou será que na nossa vida a gente só tem vitórias? O que você acha? É claro que na nossa vida a gente tem os dois. A gente tem vitórias e fracassos. A gente perde e a gente ganha. E a criança precisa crescer com esse intuito aí, de saber que ela vai ganhar e que ela vai perder também. Que infelizmente, ela não vai conseguir só ganhar. Ela vai ter vitórias, mas também ela vai ter fracassos e que a gente tem que ensinar a superar, a lidar com as frustrações do dia a dia que vão surgir na nossa vida. Não tem jeito de fugir, né? Criança é hiper inteligente. O que você coloca ali, o que você ensina, com certeza ela vai colocar em prática, ela vai aprender. Então os jogos e as brincadeiras coletivas constituem uma boa oportunidade para aprender que ganhar e perder são parte do jogo da vida. Que são os brinquedos, são aqueles jogos que a gente compra em lojas de brinquedos mesmo, que tem o jogador, tem os jogadores, tem quem ganha e quem perde. Geralmente, o pai ou a mãe quer que a criança ganhe naquele jogo, né? Não sei se você já passou por isso, mas a criança não quer perder ali naquele jogo nunca. Aí começa a chorar, começa a descabelar. Mas eu perdi, mas eu não queria perder. Aí vem o pai e fala o quê? Vamos deixar ele ganhar. Vamos deixar ela ganhar. Então isso aí você já está desqualificando um futuro profissional.
Porque lá na frente, ele não vai chegar alguém lá na empresa onde ele vai trabalhar e que vai falar assim, tadinho, deixa ele ganhar aqui. Vamos passar uma borracha em cima disso aqui que vai dar tudo certo. Não vai ter. Né? Ele vai ter que saber lidar com perdas também, não tem condições. Então o importante é fazer com que as crianças sempre sigam as regras e aprendam a lidar com as suas vitórias. Isso sem rebaixar os perdedores, porque também tem aquela criança que quando ela ganha, ela humilha quem perdeu, ela faz caras e bocas para quem perdeu, e isso não é bacana de jeito nenhum. E também incentivar a lidar com seus fracassos. Porque falar, não, tudo bem, eu perdi, parabéns para você que ganhou, mas na próxima eu vou ganhar e tal. E saber lidar bem com essa situação, sem sair chorando ali da hora da brincadeira, porque perdeu. Tudo isso faz parte de ensinar a criança a ter esses objetivos na vida, que é saber ganhar e saber perder. Lidar com vitórias, lidar com fracassos. Como nós todos, né, todo ser humano lida com vitórias e fracassos. Por isso, nada de burlar as regras ou deixar o filho ganhar de qualquer jeito para que não fique frustrado com a brincadeira. Burlar as regras, mudar, inverter a situação do jogo para ele ganhar é péssimo, né? Não é aconselhável de jeito nenhum. Vamos deixar o jogo seguir a sua ordem normal e se a criança perdeu, vamos ensinar onde foi que ela errou, como que faz para ganhar, né? Para poder traçar alguns objetivos ali para ganhar da próxima. Agora, quando isso ocorre, as crianças acabam aprendendo que sempre se ganha. Né? Quando o pai chega lá no jogo e fala, não, vamos deixar o fulano ganhar, vamos deixar essa criança ganhar, que é pequenininho, vamos deixar ganhar porque ele é pequeno, ele é novinho. Não, isso aí vai acontecer isso aqui, ó, é o jeitinho brasileiro, olha só na imagem. Então é não, proibido o jeitinho brasileiro, porque esse jeitinho brasileiro aqui, ele acaba frustrando o profissional do futuro, acaba frustrando a criança lá na frente. Então, não devemos deixar isso acontecer de forma alguma. Então, pequenas doses de frustração ajudam a criança a amadurecer o seu grau de egocentrismo e os seus desejos nem sempre serão atendidos, assim como na vida em sociedade profissional. Então, nossos desejos não serão todos atendidos, né? A gente não tem uma varinha mágica que coloca e realiza os nossos desejos na hora que a gente quer. É impossível. Então, a criança vai crescer sentindo, tendo essas pequenas doses de frustração, porque isso vai ajudar ela a amadurecer. A falar, não, eu tenho que lidar com isso porque isso acontece. Então, ela vai ficando mais madura para o mercado. Outro incentivo que a gente precisa dar para a criança é a educação financeira, que é justamente o que ela faz para lidar com o dinheiro, com a mesada. Porque a criança que vai no supermercado quer tudo, pede tudo, quer tudo, não sabe quanto custa nada. Claro, isso é normal da criança. Então, cabe a nós, pais, ensinar justamente o que é o valor do dinheiro. Então, nós temos que dar educação financeira às crianças, que é ensiná-las como lidar com o dinheiro e também ensiná-las como lidar com a limitação do dinheiro. Porque nós ou temos ou nós não temos condições de comprar aquilo que a criança está pedindo naquela hora. Nem toda hora você está com o dinheiro ali no bolso, ou na carteira, ou na bolsa. Então, ensinar a criança a lidar com a limitação desse dinheiro. Agora não é possível comprar, meu filho. Agora não vai dar pra gente adquirir isso aqui que você quer. Impossível, talvez mês que vem, não é? Então, os pais precisam dizer que dinheiro tem limite e que não podemos gastar indefinidamente. Só porque achou bonito vai levar? Então ele vai crescer com isso. Então tudo que ele precisar, tudo que ele quiser depois, na hora que ele tiver adulto, ele vai ter? Não vai ter. Nós pais sabemos muito bem disso, que não vai ter, que a gente tem que lutar pelo que a gente quer e não é fácil, porque o dinheiro ele não vem fácil. A gente tem que batalhar, tem que lutar, tem que economizar, porque senão ele vai embora fácil, né? Dinheiro na mão é vendaval, né? Como diz o ditado. Então, à medida que a criança vai ganhando compreensão do valor do dinheiro, os pais podem compartilhar quanto gasta, por exemplo, com o supermercado, quanto gasta no aluguel, no condomínio. A criança vai entendendo que o dinheiro que o pai ganhou ou que a mãe ganhou tem vários compromissos para cumprir, que não é só comprar o que a criança está querendo, né? Então, sem que os adultos lhe informem isso, como é que a criança vai saber? Como que a criança vai ter noção de que não dá para comprar aquilo por causa de quê? Então, a hora que a criança for crescendo, à medida que ela for entendendo os motivos de não poder comprar certas coisas para casa, você vai mostrando por quê. Olha, esse dinheiro aqui a mamãe recebeu, o papai recebeu, mas ele vai todo para pagar o aluguel. Ele vai todo para comprar, fazer a compra do supermercado para nossa geladeira, para nossa casa. A criança vai vendo que o dinheiro, ele compra várias coisas. Ele não compra só o que ela está querendo. E aí ela vai se conscientizando do uso correto do dinheiro. Outro ensinamento importante a ser passado para as crianças é de que nem tudo que fazemos tem por objetivo ganhar dinheiro.
Ah, estou trabalhando para ganhar dinheiro. A gente está fazendo isso para ganhar dinheiro. Ah, a gente está economizando para ter mais dinheiro. Acaba ficando só o dinheiro na cabecinha da criança. Então isso aí não é legal. O que a gente tem que incentivar também a criança, porque no mercado de trabalho também ela vai precisar saber? É incentivar as pequenas gentilezas do dia a dia, o espírito de cooperação, que tudo por trás de ganhar dinheiro, nas empresas, hoje nas equipes, também tem tudo isso. Né? As pessoas estão ganhando seus salários nas empresas, mas elas têm espírito de cooperação, elas têm gentileza com os colegas de trabalho e a criança vai crescer também com isso. Então, são importantes o desenvolvimento da moral da criança, ela pensar em ética, moral e caráter, que são características do ser humano, da pessoa boa, a pessoa do bem, a pessoa que vive bem junto com o outro, junto com as outras pessoas. Então, não é focar só no dinheiro. Estou te preparando para o futuro para você ganhar dinheiro. Não. Não é só isso, né? Tem muito mais coisa envolvida, que a criança vai percebendo tudo isso. E nada melhor do que falar em ética, moral e caráter, nada melhor do que dar o exemplo, né? A criança vai aprender justamente o que você vai fazendo perto dela no decorrer de toda a vida dela. Então, a educação financeira pode começar com o pagamento de um pequeno valor de mesada, pequeno, pode ser R$1, pode ser R$10, R$20, depende muito da situação econômica de cada família. Aí você vai aumentando por semana ou por mês, para a criança ir pegando esse ritmo de lidar bem, porque na hora que ela quiser comprar alguma coisa, ela vai perceber que ela não tem, que a mesada dela ainda não deu, que ela vai precisar juntar ali no cofrinho dela um pouquinho mais, né? Então, dar a mesada pode ser útil para a criança aprender a poupar a fim de esperar para adquirir algo que ela queira. Então, se ela sabe que ali no cofrinho dela ainda não tem, ela vai conseguir ter esse controle para esperar. Porque se ela for pedindo e você for dando, acaba que fica meio solto, né? Ela quer, ela vai dar birra, ela vai espernear, ela vai querer. Agora, se ela tem a consciência de que o cofrinho dela ainda não tem o valor, ela vai acabar juntando, vai acabar tendo esse controle para esperar um pouquinho. Então, envolve também aprender a ter autocontrole, né? A criança ter o autocontrole, que é tão importante na vida como um todo, né? Ela olha para aquele brinquedo que ela quer, ela olha para aquela roupa, para aquele sapato que ela quer, mas ela vai ter um autocontrole. Ela fala, isso aí eu não posso comprar agora. A gente faz muito isso, não é? O adulto, você olha, por exemplo, você quer trocar sua moto, você quer trocar seu carro, você quer fazer uma reforma na sua casa, você fica olhando para a situação e fala assim, nossa, eu quero tanto fazer isso, mas você não tem um autocontrole? Você fala, eu quero fazer, mas ainda não é o momento. Eu vou fazer na hora certa. Então a criança também, ela vai aprendendo. Se ela tiver uma mesadinha, ela vai aprendendo. Eu quero aquilo ali, aquele brinquedo diferente que eu ainda não tenho, mas eu vou esperar, porque lá no meu cofrinho ainda não tem esse valor. Vou juntar, depois eu volto aqui e compro. Ela vai tendo esse autocontrole dentro dela e isso é muito bom. Então, outra coisa que a gente pede bastante nesse vídeo de como educar o seu filho para o futuro profissional é notar como que você anda falando com seus filhos, com a sua criança que você tem em casa, sobre o seu trabalho. O que você está falando sobre o seu trabalho? Você está falando que o seu trabalho é um martírio? Que o seu trabalho é dar o sangue? Que o seu trabalho é péssimo? Que tem que trabalhar demais? Ai, que sufoco! Ai, que inferno! É muito ruim isso, não é? Então a criança já vai crescendo com os olhos assim sobre o trabalho. Ah, meu Deus, acho que trabalhar é uma tortura. A trabalhar é um martírio. E acaba ficando, né, preocupada. Quando ela tiver que trabalhar, ela já vai para o trabalho, vai para o mercado com aquilo que você pregou para ela ali, que trabalhar não é tão bom assim, olha que horror, isso é muito ruim. Então, como é que você anda falando do seu trabalho com seus filhos? Que o seu trabalho é prazeroso, que o seu trabalho é que traz o sustento? Isso é bacana, falar sempre coisas positivas sobre o trabalho, para a criança crescer com essa vontade. Outra coisa que nós precisamos fazer muito com as nossas crianças é despertar o lado questionador. Então, desperte o lado questionador do seu filho, porque ele precisa ter isso para desenvolver. Então, uma criança questionadora é uma criança que sente curiosidade. Se ela está questionando é porque ela teve curiosidade de questionar. E depois, com isso, com a curiosidade dela, ela vai aprendendo muito mais. Porque se ela está curiosa, se ela está perguntando, se ela pode se expressar, se ela pode colocar o seu ponto de vista, com certeza ela vai aprender muito mais. Imagina uma criança que é retraída, que é reprimida, que não pode perguntar porque o pai ou a mãe não aceita perguntar. Aí é ruim, tem que deixar a criança deslanchar, deixar o lado questionador dela deslanchar. Eu trouxe essa imagem aqui para mostrar para você, que eu achei super interessante, o Carlos vai mostrar depois, na hora que ele for preparar o vídeo, que vai ser super legal. Olha só, a curiosidade é mais importante que o conhecimento. Quem escreveu essa frase aqui foi o Albert Einstein. Olha que inteligente. Se a gente tem curiosidade, é muito mais importante para a gente do que ter o próprio conhecimento, porque quem tem curiosidade vai atrás de quê? Do conhecimento. Não é? Então eu achei bem sábio, eu trouxe para a gente poder refletir juntos aqui no nosso vídeo.
certo? Então, por isso que os pais devem aprender a ouvir as crianças, acolher as perguntas da criança e incentivar as crianças a darem os seus argumentos, a darem as suas opiniões. É muito importante você perguntar se a criança concorda com isso, se ela discorda daquilo, para poder ela falar. Deixa ela falar, não interrompa a criança, deixa ela falar à vontade, porque ela vai crescer com esse intuito aí de realmente questionar, de perguntar, de dar a sua própria opinião. Então, ouvir o ponto de vista da criança é o primeiro passo para que ela se sinta segura para argumentar. Porque se ela começa a argumentar, começa a questionar com o papai, com a mamãe, e a gente não ouve, ela vai se frustrando e vai ficando reprimida no canto dela. Mas se ela é ouvida, se a gente dá a atenção necessária, a atenção que ela quer, ela vai se sentindo mais segura. A cada dia mais ela vai perguntar mais, vai sentir mais curiosidade, e quem tem curiosidade vai atrás do conhecimento. E aí sim, você está desenvolvendo seu filho para o futuro. Então, despertar sempre na criança, desde cedo, desde a primeira infância, a importância de se qualificar, de buscar realmente entender o que acontece, buscar sempre conhecimento, almejar bons cargos, trabalhar num cargo bom dentro de alguma empresa, isso é bacana. E também incentivar a promoção, o crescimento da pessoa. Né? Tem muita gente que eu conheço, por exemplo, que começou dentro de grandes empresas como office boy, né, como ajudante simples, e hoje estão em cargos altos dentro das empresas. O que será que essas pessoas tinham de especial, de diferencial? É claro que tinha tudo isso aqui que a gente está falando no vídeo. Tinha responsabilidade, tinha disciplina, traçava metas e objetivos, não é? Tinha autonomia, questionava e aí chegou onde chegou. Então é por isso que a gente precisa incentivar esse crescimento nas crianças, para elas chegarem lá também. Né? Outra coisa importante é ter noção de horário, noção de gestão do tempo, ter noção de agilidade. Às vezes vai fazer uma tarefinha ali mesmo dentro de casa, tarefinha simples, que é arrumar o quarto, igual a gente já comentou aqui, mas faz lento demais, faz devagar e não foca, né? Perde totalmente o foco ali daquela atividade que está fazendo, demora horas para fazer uma coisa só, não é bacana, porque nas empresas hoje é tudo muito rápido, então a gente tem que incentivar desde cedo, falar, filho, vamos, faz mais rápido, foca aqui, depois você volta para lá, né? Não começa a arrumar o brinquedo e começa a brincar, né? Se está arrumando, está guardando, agora é guardar, já brincou. Então isso vai incentivando a agilidade na criança. Outra coisa que nós precisamos mostrar muito para os nossos filhos é que trabalho duro vale a pena. Porque o sucesso ele não vem sem trabalho, de forma alguma. Né? Então mostra para a criança que trabalho duro vale a pena demais. Então procurar mostrar sempre para o seu filho que o esforço compensa. Esforçar compensa, correr atrás compensa. Isso é bom, seu filho vai se preparar para o mercado através do esforço. Porque sem esforço ele não vai conseguir nada. Ele não vai conseguir nada que vai cair no colo dele, nada que venha do nada e nada cai do céu também. Então o esforço é bom, o trabalho duro é bom e tem que incentivar isso sim. Uma coisa que faz incentivar muito é contar para o seu filho sobre as suas metas, sobre a sua história. Qual que é a sua história? Quando você começou a trabalhar lá atrás, o que você precisou fazer? Teve que tomar muito ônibus? Teve que voltar tarde para casa? Trabalhou às vezes até sem comer? Qual que foi a sua história? Conta para o seu filho como é que você chegou, onde você chegou. Por que você está onde você está hoje? Fala para o seu filho, para a sua filha, conta a sua história, porque isso vai estimulando a criança a ser como você, a ser o exemplo, né? a traçar esses objetivos junto com você, através do que você foi. Isso é bacana demais. Então, só pra gente finalizar o nosso vídeo aqui, eu queria te falar o seguinte, que filho, eu imagino assim, que é igual uma árvore pequenininha que você planta e você vai regando, vai aguando, vai podando, né? O filho tem que podar um pouquinho também, chamar atenção às vezes, claro, né? Lógico, tem que educar. E aí essa árvore vai crescendo e quando você vê, ela está linda, está dando ótimos frutos, frutos maravilhosos. Então o filho é mais ou menos isso aí. Se você cuidar bem dele, com certeza ele vai dar muitos frutos e muito orgulho e muita alegria para você que é pai e para você que é mãe. E também eu costumo comentar que o filho é igual um papel branco. Imagina um A4 branco, você escreve nesse A4, você escreve nesse papel, é o que você quer. O que você quer escrever para que o seu filho tenha uma ótima história lá na frente? Depende de você, né? Deus dá os filhos pra gente educar, empresta pra gente educar. Então a gente tem que escrever ali naquele papel algo muito bom, algo muito interessante. Eu espero que você escreva ótimas coisas. Eu espero que você tenha ótimas notícias do seu filho no futuro também. E eu espero que você seja um bom pai, eu espero que você seja uma boa mãe. E foi muito bom falar pra você. Adorei estar aqui na sua companhia e a gente se vê por aí, tá bom? Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.